Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão aqui. Meu nome é Arthur Soares e hoje eu vou apresentar para vocês o meu resumo sobre O Grande Mentecapto, que é o livro que eu peguei para ler esse trimestre. Bom, começar aqui introduzindo o livro. O Grande Mentecapto é um romance escrito pelo escritor brasileiro Fernando Sabino, e ele foi publicado pela primeira vez em 1979 pela livraria Francisco Alves. É uma obra que é considerada uma das principais obras da literatura brasileira do século XX. É um livro realmente que teve seu impacto no Brasil, na literatura brasileira, no caso. O livro ele é baseado em alguns fatos reais e ele conta a história de Geraldo Viramundo, que nasceu no interior, numa cidadezinha assim, no interior de Minas Gerais, e fugiu da cidade depois de rolar toda uma briga. E ele foi se aventurar pelo Brasil. Infelizmente, até a data do, do fim do projeto, eu não consegui terminar a leitura, mas eu consegui ler mais da metade do livro e como eu posso dizer? Realmente é um livro que me surpreendeu. A, o jeito que o Fernando Sabino escreve e a gente sente como se a gente estivesse dentro da história. Ele realmente escreve muito bem. A gente começa o livro na cidade natal do Viramundo e tudo começa quando ele é criança. A gente tem toda a contextualização de que a cidade era muito pequena, porque era uma cidadezinha do interior. E tudo começa quando constrói uma linha de trem no local. Viramundo, ele fica encantado com o trem e ele decide com os amigos dele que ele vai fazer o trem parar. E nisso ele pula na frente do trem e arrisca a vida dele, tudo por uma aposta boba que as crianças fizeram. E o Geraldo Viramundo sempre teve um parafuso solto, isso a gente consegue ver mais pra frente da obra. Tanto que depois do incidente, assim, incidente entre aspas, né? Depois dele ter se tacado na frente do trem para ele parar, teve outra criança da cidade que tentou fazer a mesma coisa que ele, só que infelizmente o trem não parou. Nisso, o povo da cidade ficou maluco com o Viramundo, porque botaram a culpa nele, que realmente, né? Se não fosse ele, eu acho que seria muito difícil que o menino teria feito alguma coisa. Mas isso não foi a única briga, assim, que Viramundo teve com a cidade dele. Mais pra frente, ele decidiu que ia virar padre e foi pro convento para ir lá aprender sobre a Bíblia. E ele sempre tratava os outros diferente, sabe? Ele realmente tinha um parafuso solto. E um dia ele fingiu, não fingiu, ele estava no lugar errado, na hora errada, e meio que fingiu ser o padre e escutou o depoimento da viúva da cidade. E depois o depoimento não, né? A confissão. E a gente sabe que a confissão ela é meio que algo sagrado, assim, que o padre não conta pra ninguém. E depois ele brigou com a viúva, porque a viúva achava que era o padre. E ele contou pra cidade da viúva, que a viúva tinha ficado com todo mundo da cidade. As mulheres ficaram loucas atrás dos maridos delas, que tinham traído elas com a viúva. E nisso, Geraldo teve que, ó, vazar da cidade. Ele foi pra BH, arrumou
confusão com o político, que ele estava atrás da filha dele. Ele ficou apaixonado na filha do político. E a filha dele nem sabia quem que ele era. Tanto que uma das partes mais engraçadas da história é quando ele foi atrás da filha e eles foram, estavam num buffet, assim, numa festa que a cidade organizou para receber ele e tal. O Geraldo não, o político, pra receber o político. E ele exagerou um pouco demais no buffet, misturou muita coisa. E ele, sem saber o que fazer, subiu as escadas e cagou num cano. E o cano não era de esgoto, na verdade, era de um ventilador, assim, uma ventilação que tinha no lugar. E acabou que choveu cocô em todo mundo. Eu achei de rir nessa parte, porque o Fernando Sabino, ele consegue pegar a gente, sabe? A leitura do livro, ao mesmo tempo que é uma coisa muito, muito leve, assim, que você realmente entra na história, ainda é uma escrita meio pesada. Eu não conseguia ler mais de um capítulo, assim, por dia. Porque os capítulos são grandes, assim, e é muita informação. Eu parei no capítulo 8, se eu não me engano, que é o capítulo que ele é convocado para ir pro exército e tem uma guerra muito doida entre os azuis e os vermelhos. E ele é sequestrado pelos vermelhos, mesmo ele não estando envolvido, só por ele estar no exército. Ele é sequestrado, levado pro meio do mato e ele pega um papel deles que mostra a rendição e ele corre pela estrada maluco, assim, gritando: Acabou a guerra, acabou a guerra. E é muito engraçado quando ele chega na cidade, todo mundo já cessou a guerra e ele achava que ele ia ser um herói. E o Viramundo, ele é um personagem que é encantador, assim. Você vê que o autor realmente colocou empenho para que você veja o personagem e se coloca no lugar dele. Você realmente se preocupa com o personagem. Eu ria das atrapalhadas dele, eu ficava apreensivo quando ele se dava mal. Bom, o livro ele foi escrito por Fernando Sabino, que nasceu em 1923, e a gente consegue linkar o livro com a realidade do Brasil em 1930, 1940, mais ou menos essa época, que o Brasil vivia uma época em que tinha grande agitação política, o Brasil era marcado pela desigualdade social e pelo autoritarismo, e a gente consegue ver um pouco disso na obra, porque a obra ela aborda a liberdade, sabe? Que era uma coisa que era meio fora do comum assim na época. Porque a gente consegue ver que o protagonista, o Viramundo, ele é meio assim, fora da casinha. E ele foge dos padrões da sociedade da época, porque ele busca liberdade. Tanto que tem. Eu vi um resumo do livro antes. Então a parte que eles estão num bar e tá lá o povo lá badernando, sendo livre. E o dono do bar expulsa só o Viramundo, porque o Viramundo queria entrar lá no meio e ele não deixa. Tem um pessoal também que fala que dá pra gente conectar o autor com o Viramundo. Porque o pessoal da época fala que o Fernando Sabino tinha uns traços da personalidade dele e tudo mais. Era engraçadão, tinha o senso de humor aflorado, que nem o Viramundo, né? Era meio fora do padrão. Então, basicamente, a temática central do livro é a busca da identidade, sim, da sua identidade, numa sociedade que é marcada pela desigualdade social e o autoritarismo político. Bom, eu recomendo demais esse livro para quem quiser ler, porque é uma leitura muito gostosa, muito fluida. E o autor, ele realmente sabe como fazer você se importar com o personagem. Que eu torcia pelo Viramundo nos seus altos e baixos. Eu ria com ele, eu quase chorei com ele, né? Que realmente o livro me tocou. E eu recomendo muito a leitura dele para vocês.